Então vamos lá? Bom, a verdade é que o Brasil tem passado aí pela tal reforma tributária já faz uns anos, a gente sempre discute esse tema, mas agora ela começou a avançar. É claro que ela não vai, né, terminar nesse momento agora, então a gente tem aí uma discussão que deve se estender até muito depois de 2030, né, quando os primeiros efeitos são acrescentados. Eu quero deixar bem claro que a reforma tributária é uma necessidade do Brasil. Hoje a gente tem mais de 430 mil normas tributárias. É impossível que uma empresa consiga saber quanto de imposto ela tem que pagar. A tributação no Brasil ela é tão séria e tão caótica que ela faz com que produtos tenham sua receita modificada para pior, que trazem mais dano à saúde, por exemplo, para escapar de uma tributação. É o caso, por exemplo, dos bombons, né? Que lá atrás eram feitos de chocolate, produtos realmente mais naturais, leite, chocolate, etc. Como esses produtos tinham uma carga tributária maior, produtos à base de gordura vegetal e outras coisas do tipo tinham uma carga menor, eles acabaram trocando a fórmula. E depois fizeram de novo uma troca, como o caso do bombom sonho de valsa, que trocou mais elementos do bombom e colocou naquela embalagem de wafer para entrar ali dentro de um produto com imunidade tributária da cesta básica. Porque é tanto penduricalho que as empresas ficam tentando encontrar, né, uma forma de escapar. O McDonald's vende sorvete no mundo inteiro, no Brasil não, ele vende sobremesa, né? Então aquele sorvete do McDonald's, você não vai encontrar a palavra sorvete em nenhum lugar. E é um nível absurdo, né? Porque daí eles tiveram que remover, reformular, criar ali mecanismos que pioram a qualidade do produto, todo mundo que consome sabe disso, não é só o McDonald's, todo mundo, tá? Para poder escapar de uma tributação. Faz sentido isso, né? Aí deixa os pequenos muito incapazes de competir, porque quem vai ter uma equipe de 1000 advogados ali, tributaristas, pesquisando a melhor forma, né, de chegar nesse caminho. Então, isso é um assunto muito sério, muito grave. O Brasil sabe desses problemas e, pela primeira vez, a gente está pelo menos discutindo esse problema sério. Então, queria convidar vocês não só a vir aqui e bater na tributação de modo geral, que eu concordo que ela tá problemática do jeito que vai passar agora, mas se todo mundo ficar brigando toda hora por uma exceção, a gente vai voltar a ter mais 100 mil normas tributárias. O que a gente precisa é como que a gente coloca aqui dentro, né, a maior parte das coisas para dentro dessa tributação de maneira simples, para que as empresas não precisem gastar rios de dinheiro com contadores ineficientes. Não estou dizendo que a gente tem que parar de gastar rios de dinheiro com contadores, mas no mundo inteiro a gente gasta dinheiro com contadores para encontrar um fornecedor melhor, para encontrar um caminho melhor, para encontrar um meio de fazer uma importação e brigar com a burocracia de outros países, né? No Brasil não, a gente caça um mecanismo ali que o contador ele basicamente é um leitor de um punhado de regras e não auxilia na empresa, né, com os números e etc. Então o objetivo é substituir os impostos como PIS, COFINS por um IVA de duas partes aqui, que seria o CBS, Comunicação sobre Bens e Serviços, que seria o Imposto Federal, e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que seria estadual e municipal. Então a gente teria só esses dois impostos. E aí qual que é o impacto nos fundos imobiliários? O que isso tem a ver aqui com a nossa vida? Os FIs, FIAGROS, FIINFRAs ali, né, eles são atualmente isentos de PIS e COFINS. Eles poderiam ser tributados então como prestadores de serviços. Isso acabaria aumentando aí os custos de operações como aluguéis e transações imobiliárias. Então imagina, né? Hoje está completamente isento. Você tem ali o recebimento de aluguel, vem direto para eles fazem a distribuição para a gente, onde a gente não paga absolutamente nada. Passando essa tributação aqui, a gente começaria a ter esse problema. E aí a discussão central é sobre garantir a isenção de CBS e do IBS para manter a competitividade desses fundos. Raul, isso aqui faz sentido? Sim. Do ponto de vista estratégico, sim, porque esses setores, né, quando a gente fala de fundos imobiliários e fiagros, eles financiam indústrias fundamentais para o Brasil. O que a China faz, por exemplo, via bancos públicos de construir diversos prédios, às vezes até construir para demolir depois, tem a ver com isso, né? O trabalho ainda na construção civil, ele ainda gera empregos de excelente valor agregado, né? Quando você olha o salário de um pedreiro hoje em dia, gente, ele ultrapassa muitas vezes um salário até de um médico início de carreira, ultrapassa o salário de um advogado, ultrapassa o salário do engenheiro, né? Ultrapassa hoje boa parte desses salários, então são centrais para a nossa economia, né? Essas empresas ainda dão garantia de boa saída do dinheiro, constrói casas num país que ainda tem uma demanda muito grande por moradia, ainda tem uma demanda muito grande por infraestrutura, né? Por isso que os FIINFRAs também estão aqui dentro. Quando a gente fala do FIAGRO, a cadeia que mais cresce no Brasil é o agronegócio. A cadeia que mais está se industrializando também, né? A tal da agroindústria, a gente fala cada vez mais disso. Então, assim, no Brasil, todas as outras esferas pagam muito tributo e a gente sabe que elas não estão indo bem. Se a gente pegar o que é hoje a nossa galinha dos ovos de
ouro e a gente matar ela logo na raiz, que ao contrário do que falam, isso aqui não tem nada a ver com somente rentismo ou especulação, né? Tem muita gente que vai dizer isso, uma crítica da esquerda, pessoas que não fazem absolutamente nada. Cara, esse dinheiro está sendo colocado na cadeia produtiva. Dinheiro que não vira nada é aquele dinheiro que a gente empresta pro governo por meio da Selic, que aumenta o endividamento público. Essas pessoas geram emprego, elas geram um crescimento pro país. Raul, mas não deveria ter uma expansão então para outros setores? Com certeza. Mas aí não é cortando esse benefício dessa indústria que funcionou que a gente vai conseguir melhorar. Eu acho que a gente precisa brigar para que exista a mesma coisa para a indústria, né? Cadê o Fundo Imobiliário de Indústria? Por que o produto industrializado ele é tão penalizado no Brasil? Não me parece ao acaso, né? Não me parece um projeto. Quando você pega um país que está completamente desindustrializado, me parece que tem gente, né, de outros países, não vou dizer nomes aqui, que tem muito interesse que a indústria brasileira não se desenvolva, que tem muito interesse que não exista o fundo industrial, né, talvez, né, o FI aí. Então a gente precisaria ter. Por que as empresas do setor da indústria não recebem as isenções? Raul, mas aí o cara vai ter um ganho de capital gigantesco, os industriais vão ficar cada vvez mais ricos. Faz diferente. Coloca a isenção somente a IPO, né? Olha que legal. Então coloca a isenção somente a IPO e a pessoa tem que deixar o dinheiro lá por mais tempo. Eu quero penalizar os especuladores também. Então a gente pega, tem um projeto legal, quero ir a mercado, vou captar 10 bilhões, eu não posso vender essas ações, só posso vender essas ações daqui a 7 anos. Diminui o poder especulativo, né? Vamos fazer parte de projetos, vamos colocar isso também nos FIs. Não pode ficar tradando FI, não pode ficar vendendo e comprando. Mas se bem que para quem trada já tem ganho de capital nos FIs, né? Então é até mentira isso. Então assim, é sacanagem, porque na verdade para quem é trader mesmo, que tá fazendo movimentação ali, existe o tributo em cima, né? Pro especulador existe o tributo e é muito alto. Então, o que acontece? Já estava ali garantido, mesmo na reforma já estava garantida essa isenção, e aí teve um veto do governo em janeiro de 2025, tá? Então, em janeiro de 2025, a gente teve ali um dispositivo da reforma tributária que assegurava a isenção do CBS e do IBS para os fundos de investimento, incluindo, né, os FIIs e FIAGROS. E aí, existem possíveis questões jurídicas, né, ali, que dizem que era inconstitucional e tarará. Qual foi o efeito disso na hora que rolou um veto, né? Então, quando o governo diz assim, olha, tá vetado, porra, virou um inferno, os FIIs já estão apanhando, tá? Selic é 14,25%. A gente tem insegurança jurídica, um insumo que existe há anos, agora a gente quer mexer. Aí o temor da tributação sobre a receita dos fundos imobiliários e FIAGROS. Tem uma preocupação do setor com o aumento dos custos para investidores, para inquilinos, especialmente aí para setores como logística e varejo, que estão já sangrando. Então o governo, às vezes, ele não pensa na consequência daquilo que ele está fazendo. Se aumenta o tributo, quem vai pagar? Quem vai pagar são os varejistas e ali as empresas online e tal, que estão enfrentando desafio. O comércio brasileiro, gente, está enfrentando desafios. Gostaria aqui que os comerciantes comentassem aí qual setor você é e se está desafiador ou não. O momento nunca esteve tão sensível, tanta empresa quebrando e você trabalhando para piorar ainda mais, né? E aí rolou uma negociação ali, tô falando tudo que aconteceu para você compreender, tá? Teve uma reunião no Ministério da Fazenda, no dia 1º de abril de 2025, deputados ali, assessores jurídicos, discutiram com representantes do governo, né? Falaram, vamos discutir essa minuta, vamos manter essa isenção para os FIIs e FIAGROS, e aí uma proposta alternativa foi entregue lá, e eles tentaram falar, vamos fazer com esses ajustes aqui para evitar essa tributação. Aí o governo sinalizou uma abertura, sim, falou, vamos organizar, isso foi no dia 11 de abril agora, a última modificação, né? Hoje, basicamente, a gente está falando aí que teve a modificação no texto focando em operações imobiliárias tradicionais, de aluguéis e vendas e derivadas, securitização e recebíveis. E aí essa negociação tá vindo de várias frentes, né? Da bancada da agropecuária, BBB, né? Boi, bala, bíblia, da bancada do empreendedorismo, tem uma galera ali tentando falar assim, gente, vamos mexer com isso aqui, vamos dar uma olhada. E aí o texto está em fase final de revisão técnica aí. Então, no momento atual, existe um reforço de que os fundos imobiliários não vão pagar. Tem muita gente que tava me mandando mensagem, preocupado e tal. Então tem essa movimentação, todo mundo tá meio cauteloso, mas até o momento, o que a gente pode dizer, né, é que o mais provável, lógico, isso aqui pode mudar, o Brasil até o passado é incerto, o mais provável é que tenha essa mudança, até por isso os FIs chegaram a reagir positivamente. Se for aprovado do jeito que tá mais ou menos agora, a gente tem essa preservação da rentabilidade líquida, né, os rendimentos isentos, menor custo em operações imobiliárias aí, então a gente tem um benefício. Para a economia, esses FIs continuam financiando esses projetos de logística, varejo e habitação, gerando empregos diretos e indiretos, né, ótimo também pra gente como país. Os FIAGROS continuam aí impulsionando o agronegócio, garantindo crédito no momento que, o crédito que o governo tá dando, o subsídio tá péssimo, né? Então é isso. Agora, se não for, né, se der merda, aí estima-se aí um aumento de até 25% no custo da operação dos FIs, e aí pode esperar paulada no mercado. A perspectiva no momento é positiva, o cenário ele é dinâmico, mas a perspectiva no momento é positiva, acredito que vai passar. O que a gente tem para olhar aqui, se a gente for analisar, né? Acho que vale a pena a gente analisar o cenário dos FIs agora, porque o investidor de FI, ele tá tímido, né? Lá atrás ele tava feliz quando a bolsa tava andando meio de lado, lá atrás ele falava sobre a segurança, lá atrás a gente falava muito sobre, os FIs são menos voláteis que as ações, e agora muita gente já começa a mudar o discurso, e sem razão, tá? Porque quando você observa, os FIs, no pior dos cenários, claro, eles
apresentaram aí, ó, 5% de queda no último ano, nos últimos 5 anos subiram muito pouco, né, 28% aí, mas de fato as quedas são muito menos acentuadas e no longo prazo os FIs estão se desenvolvendo, né, 114% aí no período máximo, se você considerar desde 2012. Raul, mas aqui tem um problema, cara, pra mim. O que vai ser meu problema aqui? Você aí deve estar falando do outro lado. Quando eu olho de 2012 até 2025, o preço dos imóveis, na minha opinião e na minha percepção real, eles parecem ter subido muito além de 114%. Né? Na maioria das cidades, a gente poderia dizer que o dobro do preço ainda é ok até, né? Se você considerar em Goiânia, por exemplo, a gente está falando aí de umas 3 vezes, em São Paulo a gente deve estar falando disso mesmo, 100% mais ou menos, né? No Rio de Janeiro também por volta disso, mas em algumas cidades você teve um crescimento maior. O que a gente precisa entender é, mesmo quando o preço dos imóveis ele se reajusta ali, no mercado, se a Selic está alta, né? Os investidores de renda fixa estão receosos, saíram dos fundos imobiliários, etc., a gente não tem a visão real. Tenta sempre se lembrar que o fundo imobiliário ele é um ativo novo, e olha aqui, quando você vai olhar de 2012 até 2016, ele praticamente não tem evolução nenhuma, né? Você vai ver ele aqui caindo 12%. E quando você pega ele, ó, de 2016 até 2018, ali no subprime, mesmo depois do subprime aí, da crise, ó, você ainda vai ver ele com 75%. Aí em 19 ali, né, até 20, ele também teve uma evolução de 36%. E aí a mesma coisa, ele caiu na pandemia, demorou um pouquinho para se recuperar, mas olha só, ele é consistente. E por que ele é consistente na alta aqui? Tô sendo uma voz dissonante, né, no momento que todo mundo tá com medo de fundo imobiliário. Ele é consistente porque quando o valor dos imóveis ele vai se reajustando e as cotas desses fundos imobiliários elas não se reajustam, que é o momento que a gente está vivenciando agora, você tem um estímulo muito grande até para que grandes investidores eles adquiram um fundo para controlar esses imóveis, né? E muitas vezes ele poderia, se ninguém quiser, você pode até, fundos pequenininhos, monoinquilino, etc., você pode até comprar e ficar com o imóvel para você. Então, assim, tem um limite da histeria que pode chegar, né, no mercado? Claro que tem, gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de se guiar somente por essa agenda, de que o mundo vai acabar, que as coisas chegaram no limite, blá, blá, blá. Isso aqui é conversa fiada. Se você vier aqui hoje colocar fundos imobiliários com PVP abaixo de 1 e aplicar os filtros, né, com baixa vacância, você vai encontrar aqui diversos fundos imobiliários, então com baixíssima vacância financeira, que estão sendo vendidos de graça. O que quer dizer isso aqui? Se o imóvel está avaliado em 1 milhão, ele está sendo vendido por 670 mil, né? Então, assim, se você observar, eu diria que aquelas pessoas que não aproveitarem essas oportunidades agora que a gente está aí, principalmente no fundo de tijolo, tá? Não iria jamais para esses outros fundos que vai aqui laje corporativa, vai logística, né? Fundo de tijolo, não vai para fundo híbrido, nem fundo de papel, porque nesse momento é muito sensível. Mas quem for aqui aproveitar esse momento que a gente está, né, pode escolher pela vacância, se você quiser pegar os fundos mais estáveis, que não estejam ali muito deficitários, mas pode escolher também até os grandes fundos, né? Os grandes fundos imobiliários ainda estão negociados abaixo do valor patrimonial. Quando a gente fala do KNRI, que lá atrás não gostavam porque ele estava um pouco mais caro, você percebe que chegou em momentos aqui onde essa janela se abriu. Eu te convido, sinceramente, a vir aqui, né, na busca avançada, fazer uma seleção aí, lá na analítica, por PVP baixo, por indicadores interessantes. Pega fundo imobiliário que o dividend yield está estável, né? A gente tem isso aqui, dividend yield de 12 meses, você consegue ver. Faz essa seleção, não perde essa oportunidade, porque se você perder a oportunidade de alocar em fundos imobiliários agora, eu acredito que você vai se arrepender amargamente. O mercado ele tem janelas, ele abre essas janelas, a gente está numa Selic que ficou alta, a gente ainda tem mais contratação de Selic lá para frente, só que o mercado já percebeu, já está precificado aqui, a gente já sabe que em breve a Selic vai cair. Quem não aproveitar essa oportunidade aqui, lá atrás vai ficar, né, chupando o dedo, falando, pô, perdi a oportunidade aí, agora eu quero entrar em fundo imobiliário, que vocês são sempre assim, né? Naquele momento onde tá vantajoso, não, que agora eu tô com medo. No momento onde tá caro, que você deveria ter medo, aí você fala, agora eu não tenho medo mais, agora pra mim é uma maravilha, agora é a hora que eu vou comprar, né? Então, toma muito cuidado com isso. E se você quiser aproveitar essas oportunidades lá na UVP, cara, a gente tem um módulo de como escolher os melhores fundos imobiliários, como é que você faz essa seleção. A gente tem esse mesmo módulo para rates internacionais ali, né, que são os REITs aí, eles estão lá muito bem, nos Estados Unidos também, excelente oportunidade do Donald Trump cada hora falando uma coisa. Então, assim, eu nunca vi tanta oportunidade no mundo ao mesmo tempo. Tô no mercado há mais de 10 anos, eu falo sempre 10 anos, mas já tem muito mais, né? Agora já vai fazer mais de 12. Já tô aí no mercado há mais de 10 anos, então só com a escola aí a gente tá há 5 anos aqui e eu sei
que todas as vezes que eu vi esses movimentos, lá atrás quando me xingaram na pandemia, eu comprando, etc., todo mundo que comprou junto comigo, tem muito aluno da UVP aí que entrou ali naquele momento, essas pessoas hoje, elas estão colhendo esses frutos, né? Enquanto muita gente fica falando, a Bolsa Brasileira não anda, pra gente ela andou legal, né? Quem aproveita esses momentos de baixa, se você pegou uma coisa que estava no 50%, quando ela volta para 100%, você teve o lucro, né? Não significa que a caída é ruim, a caída é ruim para alguns, né? Para quem vai montando preço médio, para quem monta estratégia, acaba funcionando bem. Se você quiser aprender a investir comigo, o que eu vou te recomendar? Abre aí, faça a sua análise de perfil, preenche o questionário aqui. Não é só essa ferramenta analítica, é uma bobagem, né? A gente tem lá dentro o orçamento doméstico, tem o Finanças Mais dentro da nossa plataforma, onde você pode plugar com todos os bancos, tá? Os principais bancos do país, não vou dizer todos porque não tem todos, mas os principais bancos do país. Puxa cartão de crédito, puxa seus gastos, vai conseguir controlar lá, você consegue controlar suas metas no ano. Você entrou na UVP, você recebe todas essas ferramentas, toda essa gama de ferramentas para fazer os seus investimentos, acessa uma plataforma proprietária nossa, cartão de crédito, toda a estrutura de banco também, para pagar suas contas, se organizar. Então, assim, a gente tem hoje a estrutura mais robusta, não é um cursinho de investimentos, né? Eu sei que tem muita gente falando muita coisa na internet, por isso que eu sempre explico a nossa diferença. Raul, a UVP é mais cara que os demais. Sim, tem alguém que oferece 100% do dinheiro de volta no mercado? Não existe. Tem alguém que oferece essa garantia? Você concluiu o curso, emitiu o certificado, não aprendeu a investir 100% do dinheiro de volta. Não existe, né? E aí você pode pesquisar lá nosso nome no Jus Brasil. 5 anos eu fazendo isso aqui. É um convite para processo gratuito, né? Se eu falo uma coisa dessa, não acontece, 50 mil alunos, quantos processos eu teria hoje? Mais de 1.000. E aí cada processo desse tem que pagar 10, 15 mil reais, ia ter uma equipe jurídica que não é de uma pessoa, como é que é? É 3 pessoas, na verdade, né? Ia ter que ter um departamento jurídico, ia ter que ser a empresa inteira. Então, a gente tem uma imagem muito positiva com vocês pelo bom trabalho que a gente fez. Eu sei que muita gente fala, não gosta de vendedor de curso, lá, o que, cara, o VP é uma escola de investimentos, tem outros professores, a gente tem lá o Caju, tem lá o Guilherme, tá aula também de modo mais avançado, para quem quer pegar aquelas aulas técnicas mesmo, a gente está lançando a formação para pessoas que querem vir para o mercado financeiro, então é muito diferente de tudo que você encontra, te convido a conhecer, né? Pode clicar aí no botão, você não paga nada para participar do processo, você só paga se for aprovado, agora não é para todo mundo, só vale a pena entrar na UVP se você ganha mais de R$4.500 por mês e se você tem aí pelo menos, ou se você mora com seus pais, etc, tem pelo menos R$500 para investir todos os meses. Por quê? Porque senão não vai fazer sentido para você, não vai adiantar nada, né? Você vai entrar ali na UVP e não vai usufruir dos benefícios, nem cartão provavelmente você não vai conseguir emitir, e olha que não é uma garantia que você vai conseguir emitir o cartão, né? Mas em muitos casos você ganha muito pouquinho, nem isso tem como. Então é importante a gente ser sincero e transparente com isso, tá? É por isso que a gente faz o processo seletivo, a gente conversa para alinhar esses interesses. Raul, mas aí se eu não tenho essa grana, eu não posso me inscrever no canal? Pode participar aqui, pode clicar aqui na minha primeira carteira de investimentos, que é um vídeo gratuito. Vou dar uma olhada aqui se vocês fizeram alguma pergunta, tá bom? Leandro Pissetti pergunta, Raul, Trump não opera igual um trader também? Como ele sabe o que vai falar em público, sabe que vai causar queda ou não? Então, todos os parlamentares americanos têm tido um desempenho muito acima da média nos investimentos. Rolou até uma matéria sobre isso. O que o Trump fez não seria um crime perante o mercado financeiro? Se um presidente fizesse isso no Brasil, quais seriam as consequências? Cara, prender um presidente por manipulação de mercado é difícil. Tem taxa de corretagem na plataforma da OVP? Claro que não. Beijo pra vocês, até mais.